Hello pessoal, welcome to AgapeCast, o podcast do Colégio Agape que traz vozes que educam, histórias que conectam e valores que transformam. No episódio de hoje vamos receber ela que é uma estudante espelho, é uma aluna exemplar que sempre se dedicou muito, chegou ao colégio em 2022 no 9º ano, vindo de uma escola pública e hoje se destaca tanto no inglês quanto no desempenho acadêmico. Com vocês, Sofia. Hey, Hello, Carlos. Sofia. Tudo bem? Thank you for asking me to be here today. Welcome. And I'm very grateful for being here. I'm very anxious too, but it's that way, né? Né? O português com o inglês misturado, gente. Você tá bem nervosa? Tô nervosa, Carlos, tô nervosa, porque essas coisas deixam a gente nervosa, né? Mas é só uma conversa, então... É só uma conversa, pode ficar tranquila. Mas pra gente conhecer, né? O público te conhecer... Você já tá aí quase saindo do colégio, né? Quase. Você não pode passar sem deixar sua marca eterna aqui. Muito obrigada por esse convite. Sofia, primeira pergunta para nós começarmos nossa conversa. Você chegou ao colégio em 2022, no 9º ano, vindo de uma escola pública, né? E aí, como que foi a sua chegada ao colégio? Qual que foi a sua sensação logo de cara? O que te impactou? Qual foi a sua primeira experiência? Como é que foi chegar no Colégio Agape? Quando eu cheguei aqui, o primeiro impacto que eu tive foi com a quantidade de pessoas que tinha na minha sala. Porque eu estava acostumada a estudar num ambiente com 30 para quase 40 alunos, né? E isso é uma diferença, assim, muito grande. Então, eu tinha, antes, muita dificuldade de ter o foco que eu precisava na aula. Aí eu estudava mais por conta mesmo e levava as minhas dúvidas direto na mesa do professor. Só que quando eu cheguei aqui e ver a quantidade de alunos e ver que as pessoas realmente estavam focadas em estudar e buscar, assim, pelos objetivos, foi o primeiro impacto muito grande para mim. Porque eu estava acostumada com toda aquela bagunça e tal, e aí eu cheguei, pelo menos na minha sala era assim, aí eu cheguei aqui e vi que o pessoal era muito amigável. E eles também, tipo, tratavam todo mundo um bem ao outro e se ajudavam muito nos estudos, sabe? Tava todo mundo empenhado a estudar. E isso, assim, me deixou muito feliz de saber que aqui, de fato, as pessoas levavam o estudo a sério e que eu poderia, assim, me desenvolver muito aqui. Você voltou a acreditar no teu potencial? Voltei totalmente, porque eu me via, assim... Durante um período, eu até estudava e achava que era suficiente. Mas quando eu cheguei aqui, eu percebi que não era, sabe, o máximo, o meu máximo. Era a minha média. E aí eu comecei a me dedicar muito mais do que o normal. Que era antes, né, que eu tinha de dedicação. E foi, assim, uma inspiração pra mim mesmo ter chegado aqui e ver que as pessoas, de fato, se dedicavam nos estudos. Entendi. E você já deu uma palhinha aí, né, de inglês. Já dei uma colocar palhinha. uma legenda. E você sempre se destacou muito na língua inglesa, no aprendizado da língua inglesa. Inclusive, no primeiro ano, estudando no colégio, teve aquele concurso que os estudantes de destaque, ou estudante de destaque do bilíngue, ganhou uma viagem para Nova York e você ficou em terceiro lugar, você chegou na final, né, e com um ano, né, de estudo. E como que foi? Você já estudava inglês antes, não estudava? Teve alguma dificuldade no início? Eu tive quando eu cheguei e percebi que os professores realmente falavam inglês. Porque eu também estava acostumada com o verbo to be todo ano. E ainda não aprendi esse negócio, mas a gente vai aprendendo, não sei de cor, mas a gente sabe, né, agora usar de verdade a língua. Antes era só a gramática da coisa e não sabia muito bem como utilizar aquilo na vida real. E aí, quando eu cheguei e vi que... Eu acho que o professor da época era o Bruno, se eu não me engano. E assim, ele falava inglês e eu tive dificuldade no início para entender o que ele foi falando. Mas sabe aquilo que falam que para você aprender uma língua é como se você fosse um bebê e você tem que ficar ouvindo até você entender? E isso, assim, foi muito bom, porque eu desenvolvi muito, muito meu inglês naquele período. Eu já assisti alguns filmes, algumas séries, mas eu não aplicava, de fato, o inglês. E aí, quando eu cheguei aqui, percebi que tinha essa possibilidade, eu achei muito bom. Era um ambiente imersivo, né? Totalmente imersivo. Era um inglês pra vida, não pra texto. Era um inglês pra viver, né? Exatamente. Não somente pra aprender. E sobre fé, Sofia, você também é cristã, né? Sim. Como o colégio você é cristã. E como foi pra você? Como é pra você, sendo cristã, estudar em um colégio confessional? Você que viveu outras realidades, é diferente? Você já teve alguma experiência aqui no colégio? É diferente
o ambiente em uma escola confessional e em uma escola que não é confessional tem essa diferença? Totalmente. Assim, a gente percebe primeiro na forma das atitudes das pessoas, né? Os valores do Ágape, tipo, me chamam muito a atenção nesse sentido, porque não é só os alunos que ali são uma família separada do colégio, da coordenação, dos professores. É todo mundo junto e é um ajudando o outro. Os professores, eles dão esse auxílio muito grande pra gente, constantemente. E isso é muito bom para o desenvolvimento acadêmico, né? E também para o desenvolvimento de fé. Porque no ambiente em que eu estava inserida anteriormente, tinha algumas pessoas cristãs e tal, mas em sua maioria não era. E acaba que... eu não tenho problema com a fé dos outros, né? Cada um segue o que quer, mas acaba que é muito diferente, muito divergente, e você fica se sentindo meio perdido. E quando eu cheguei aqui e ver os valores do colégio, e ver também os alunos, né? Eu me senti muito acolhida, tanto com o ambiente acadêmico, quanto quando se trata de fé. E, assim, foi muito bom, tanto os alunos quanto os professores, uma receptividade gigantesca nesse aspecto. A gente tem voz para conversar sobre fé também, que eu creio que seja uma parte muito importante do desenvolvimento humano. E, assim, foi muito bom, muito bom. Até as meninas hoje mesmo, a gente conversa muito sobre fé com os professores. Eles dão abertura para a gente conversar com eles, né? E eu acho isso muito bom, porque não se torna por exemplo, eu competindo com a minha fé contra a sua fé. Não é nada disso. São conversas sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus que eu tenho com as minhas amigas. E que, assim, é uma coisa que eu, pelo menos, gosto muito de ter. E você disse também que o clima é muito diferente, Totalmente. né? Como você pode explicar? Assim, como que é o clima no colégio? Como você percebeu? Essa parte de relacionamento são todos juntos, né? E não grupos separados. Sim. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei na semana de Páscoa. Foi na semana de Páscoa, eu acho. E aí tava tendo uma programação muito legal mesmo. Tipo, eu achei sensacional toda a programação que teve. Tinha a banda também. E assim, me chamou muita atenção. Tanto que naquele mesmo ano eu entrei pra banda. Você foi uma das membros fundadoras Fui uma do das Ágape Vocal membros. Band. Exatamente. Então, assim, eu achei muito gostoso o ambiente. Aí teve um momento ali de mensagem, de palavra, tinha dinâmica, assim, coisas que você não vê normalmente em escolas públicas, né? Não tem. E assim, quando eu cheguei e vi tudo aquilo que literalmente lembra Jesus, né? Que demonstra o sacrifício que Jesus fez por nós, eu achei isso sensacional. Porque mostra para os alunos que a vida ela tem um significado, né? Ela tem um sentido. E eu achei isso muito importante. E isso me tocou muito. E quando eu entrei para a banda, eu tive as amizades, elas se ampliaram muito, sabe? Poder cantar também, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, foi, assim, sensacional de estar ali junto com eles, escutar a música, que é, assim, eu gosto muito, os instrumentos, era tudo muito, muito gostoso, todo aquele período, sabe? Se eu pudesse, até hoje eu continuava, mas a correria é complicado. Você também é muito fã, né? E dedicada Total. aos esportes, não é? Totalmente. Como é que a sua vida e seu relacionamento com o esporte mudou muito aqui no colégio? Tem os jogos internos. Como que foi essa transição para você? Então, quando eu cheguei aqui, nas escolas anteriores já tinham jogos, né? Mas não era com tanta empolgação assim. Eu cheguei, eu vi o pessoal assim numa torcida. Eu acho isso muito legal, sabe? Ter essas competições entre salas. Demonstra o espírito esportivo também, né? Ter a convivência entre alunos de outra turma. Eu, particularmente, acho isso muito importante. E aí chegou aqui o dia. Foi muito legal. Toda a energia que teve envolvida no esporte. Desses últimos 4 anos que eu tô aqui pra cá, mudou pela correria, né? A rotina. Mas é igual que eu falei, o relacionamento com os professores. O Felipe, que é nosso professor de educação física, ele tá sempre, né, com a gente, nos auxiliando e ensinando os esportes, tudo certinho, as teorias. E a gente chega lá e tem todo aquele abraço, né? Todo aquele ensinamento, não só a parte dos esportes em si, da ação, né? Mas a parte teórica. Poder participar com o pessoal e aprender também, eu acho isso muito importante. Aí quando chega no dia, tem toda a competição, assim, é uma competitividade e um momento, assim, muito especial do ano pra mim também. Você disse que tá muito corrida a sua rotina. Muito Você corrida. é aluna do terceirão do Isso. Colégio Ágape. E como que é a rotina de um aluno do terceirão Ágape, assim? Me faz entrar na sua mente. Como que é a vida de um aluno do terceirão do Colégio Ágape? Sim. Bom,
Eu, assim, por morar um pouco mais distante do colégio, eu tenho que acordar mais cedo, assim, né? Eu normalmente acordo 1h30 antes do horário. E quando eu venho pra escola, né? Fico aqui durante todo o período. E depois, quando eu vou pra casa, eu ainda tenho que treinar. Eu acho extremamente importante. E isso também, até pelo que você falou pra gente, né? Eu acho muito importante a gente ter esse momento de esporte. Porque, assim, é um momento que ajuda a mente a ficar mais clara, a ficar mais calmo também, aliviar todo o estresse, toda a ansiedade que o último ano gera no estudante, né? Eu tenho um momento de estudo todos os dias. Eu estudo durante 1, 2 horas por dia para poder não ficar atrasada nos conteúdos, porque é bastante coisa. E uma coisa que eu achei assim sensacional também, que difere muito aqui de outros colégios e de outras escolas, é os simulados. É muito, muito voltado para a realidade daquilo que a gente tá se preparando para passar, né? Igual o Enem. A gente tem aqui os 2 domingos de Enem. Eu acho isso muito importante, muito bacana também a forma como funciona, porque dá a sensação de preparação mesmo, sabe? De que a gente não tá fazendo esse processo à toa, que quando chegar lá a gente já vai estar mais preparado para isso. E eu acho isso muito, muito importante e muito bacana também. Então, assim, a vida, ela de fato é muito corrida, pelo menos a minha vida, no terceirão. Que eu também tenho as coisas da igreja, né, que eu faço, as coisas de casa. Essas coisas, querendo ou não, fazem ficar mais corrido. Mas tá sendo um ano muito importante para mim, de aprendizado e de retornar a tudo aquilo que eu aprendi antes e ver que eu tenho capacidade de me dedicar e de me desenvolver para ser a melhor versão, né? É um sprint final, né? Já tá ali no Total. último ano, vocês têm 12 domingos letivos, né? Sim. Sendo 6 online, vocês podem, é letivo, mas é de casa, e 6 aqui no colégio, de tarde, de 1 às 7 horas, 1 às 6h30, igual é o Enem. E tudo isso pensando no seu futuro, né? Você já tem algo em mente? Você já tem algum plano? Como que tá a sua cabeça? Para qual curso você tá pensando em ir? Ou tem várias opções? Eu lembro quando eu tava formando, tinham 3 opções. Hoje já tem 30, né? Eu quero fazer Um todas. monte. Mas, sim, antes eu não tinha muita visão de futuro. Isso também foi um choque de realidade para mim, quando eu cheguei aqui, de ver que as pessoas elas tinham sonhos, algo que elas queriam fazer na vida futura delas, que não fosse só sair da escola e ir direto para o mercado de trabalho. Eu tenho um desejo muito grande de fazer uma faculdade hoje, por conta do colégio. Eu dou todos os méritos aqui, de verdade. Porque antes não era desejo meu fazer faculdade, antes não era algo nem que passava pela minha cabeça fazer uma faculdade. Eu queria me formar e trabalhar, e ir direto para o mercado de trabalho. Isso mudou muito a minha cabeça, né? Mas eu tenho alguns cursos em mente, sim. Hoje eu penso muito na área da fisioterapia, mas também em algumas áreas da tecnologia. Eu fico pesquisando bastante para ver as áreas do futuro, né? Porque com essa inteligência artificial de hoje, mas eu penso muito nos trabalhos do futuro. E fisioterapia é uma coisa que tá muito na minha mente de fazer. A fisioterapia, a inteligência artificial ainda não substitui, Não né? substitui. Contato humano. E Exatamente. para fechar, fala para a audiência o que você carrega e carregará do Colégio Ágape para as próximas fases que você já não estará mais aqui. O que do Ágape vai com você, Sofia? O que do Ágape vai comigo? Gente, do Ágape vai comigo todo esse carinho que eu recebi todos esses anos que eu tô aqui. As minhas amizades, também todo o aprendizado que eu tive sobre como é importante a gente se dedicar e dar a nossa melhor versão em tudo, né? Principalmente com o Carlos, aprendi bastante com ele a sempre me dedicar nos estudos e a procurar formas alternativas de estudar e me empenhar naquilo que realmente importa, né? Então eu carrego todas essas coisas positivas que o colégio me ensinou, além da fé e da espiritualidade também, que eu acho isso muito fantástico e que aqui tá, né, esses valores. E todas essas coisas que eu acho que são essenciais para a vida, né? Não só os estudos, mas também todo esse calor humano que aqui tem. Sempre um prazer ouvir alunos. Eu fico muito feliz em saber que... Ouvir e compartilhar um pouquinho da vida dos alunos e saber que, de alguma forma, o colégio colocou um bloquinho ali, ajudou a construir um pouquinho da história dos nossos alunos, porque o nosso propósito é realmente transformar vidas, né? É realmente impactar e lá na frente, todos num colégio querem olhar e falar tal pessoa de sucesso foi meu aluno, tal pessoa foi meu aluno.
Então, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Carlos. Muito bom estar aqui, poder participar desse projeto que eu achei espetacular e que tem tudo para dar certo, viu? Acompanhem os próximos podcasts, viu, gente? E se você gostou desse episódio e conhece alguém que também precisa voltar a acreditar no seu próprio potencial, compartilhe esse podcast. See you, nos vemos no próximo AgapeCast. Bye, bye.